colaboraram com esse vídeo os seguintes membros. Dizem que em tempo de quaresma, os malassombros andam soltos pelo mundo. E ai daquele que ousar desafiar os preceitos desse período. Os resultados que se sabem são assustadores. Quaresma maldita. O lobisomem devorador de defunto. Ia fazer um ano que Matias trabalhava de vigia noturno naquele cemitério de Paraú, lá no Rio Grande do Norte. Pegava de meia-noite e só largava de 6 horas, lá de manhã. E para espanto de muitos, era seu horário preferido. Ele não acreditava em assombração e por isso gostava de caminhar entre os túmulos. Mas naquela madrugada de quaresma, o vigia ia mudar de opinião. Oxe, tu não tá recebendo as notificações do Caos de Cordel não, é? Então vê se tu não foi desinscrito do canal. Ou então desativa o sininho e ativa de novo. E dessa vez põe para receber todas as notificações. Agora sim! Quando deu 00:40, Matias saiu de seu posto para a primeira ronda. Andava entre as lápides, despreocupado, como sempre fazia. Naqueles 10 meses trabalhando ali no cemitério, ele chegou a se assustar algumas vezes, com vultos que surgiam na escuridão, ou algo se escondendo atrás das lápides. Porém, tudo que ele comprovou era obra de gente viva, adolescentes e pessoas que vinham realizar rituais no cemitério. E todos eles eram expulsos por ele. Gostava de dar uma paradinha para fumar entre os túmulos, enquanto refletia no final de todas aquelas pessoas, ou então se questionava o que acontecia depois da morte. Foi quando de repente ele viu um túmulo aberto e ao lado um monte de areia. Reconheceu aquela lápide. Ali, uma moça tinha sido enterrada pouco antes do carnaval. Não achou aquilo estranho, mas mesmo assim engatilhou sua arma, olhando para todos os lados. Se aproximou da cova aberta e então sentiu aquele cheiro podre subir. Com a lanterna, ele iluminou lá dentro e viu pedaço do caixão que tinha sido quebrado e os restos mortais do defunto. Seu ventre parecia ter sido devorado. Ele viu que era uma jovem, realmente aquela que tinha morrido poucos dias atrás. Estão fazendo ritual de novo, né? Disse Matias com a arma já em ponto de bala. Esses nunca mais vão voltar aqui de novo, pensava ele, caminhando devagar, olhando para todo canto entre os túmulos. Mas ali ele não viu nada de anormal. Oxe, que coisa estranha. Não tinha como ele sumir assim tão rápido não, disse ele sem entender. De volta à guarita, estava muito nervoso e frustrado por não ter encontrado aqueles que violaram o túmulo. Saiu para a segunda ronda, mas dessa vez já com a arma engatilhada. Sentiu novamente um cheiro de coisa ruim, velha e podre. E não precisou andar muito para ver outra cova aberta. Estava espantado, não tinha nenhuma hora que tinha passado por ali. Segurou a lanterna e olhou lá para dentro. Estava do mesmo jeito que o outro que tinha encontrado na primeira ronda. Sua mão que segurava a arma começou a tremer. Naquele tempo, trabalhando ali, sempre encontrava os violadores de túmulos. Voltou a caminhar e, para sua surpresa, encontrou outro túmulo aberto. Não é possível, pensou ele aterrorizado. E quando a lanterna iluminou lá dentro daquela cova, percebeu que ela tinha acabado de ser aberta. Mas tinha algo diferente. O caixão ainda não tinha sido quebrado
era mais um defunto, recentemente enterrado ali. Oxe, o que é que tá acontecendo aqui? Disse ele. Então, ouviu um rosnado e percebeu que tinha um vulto lá na frente, bem peludo, que andava por trás dos túmulos. Matias se assustou e sentiu o corpo todo arrepiar. Deve ser um cachorro que está abrindo essas covas, pensou ele, procurando aquele vulto peludo que já tinha sumido na escuridão. Atirou sem pensar na direção que tinha visto aquele vulto. E tudo que o viu foi novamente o rosnado. Cachorro desgraçado, disse o vigia, olhando ao redor. Logo, ouviu um rosnado com mais fúria. Engatilhou a arma de novo e apontou na direção de onde vinha aquele som. E quando ele iluminou lá na frente, viu algo enorme peludo se afastando e se escondendo atrás das lápides. Atirou novamente. Aquilo não podia ser um cachorro comum. Era grande demais. A criatura voltava então a rosnar, demonstrando não ter sido atingida pelo disparo. O vigia de repente viu duas luzinhas que brilhavam na escuridão. E lá na frente, quando ele iluminou de novo, ele viu aquele resto de pelo passando. Se arrepiou todo naquele momento, engatilhou novamente e disparou de novo. Mas a coisa peluda não se moveu 1 centímetro sequer. Naquele momento, ele sentiu algo que nunca tinha sentido antes. Se arrepiou todo, sentiu medo. Começou a recuar bem devagar, ainda apontando a arma na direção daquela criatura. Mas para sua surpresa, aquilo avançou em sua direção. Ele viu o vulto peludo sair da escuridão, se revelando finalmente. Era um lobisomem, bem parecido com o que ele já tinha visto nos filmes. Mas quando Matias tentou disparar, percebeu que não tinha mais bala. Em todo o tempo trabalhando ali, jamais precisou dar um disparo sequer. Por isso, nunca se preocupou em deixar a arma carregada. Tinha cometido um erro. E agora, pensava ele, tentando organizar as ideias na cabeça. Continuava a apontar a arma, mesmo descarregada para aquele lobisomem, que agora, à sua frente, parecia muito maior ainda. Sabia que se tentasse correr, aquela besta diabólica logo lhe alcançaria facilmente. O ser rosnava com muita fúria. Os olhos do lobisomem faiscavam de ódio para o vigia. Acreditava em lobisomens apenas em sua infância, nas histórias que o avô lhe contava lá no interior. Não tenho como escapar dessa besta, pensava ele. O lobisomem de repente avançou mais rápido, soltando um berro terrível. Sem pensar, Matias se virou para correr, mas quando deu o primeiro passo, caiu na segunda cova que tinha encontrado aberta naquela madrugada. Assim que se recompôs, ouviu aquele macabro uivo do lobisomem. Não tinha como escapar daquela criatura. Sentiu algo úmido em meio ao cheiro de podre. Era o cadáver que ali havia sido descoberto. Tudo estava escuro lá no fundo daquela cova. Logo, ouviu outro uivo aterrorizante e ficou ali esperando a criatura surgir para lhe matar. Mas o tempo foi passando e o lobisomem não apareceu. Escutou mais uma vez aquele uivo, dessa vez muito distante. Matias ficou ali até que os primeiros raios de sol começaram a aparecer no céu. De volta na guarita, bebeu água e tomou um banho, trocando de roupa para tirar aquele cheiro de podre daquele cadáver. Ainda estava sem acreditar em tudo que tinha vivido naquela madrugada. Estava perplexo com tudo aquilo. Como cético, jamais estaria preparado para ver aquilo que na maior parte de sua vida acreditou nunca existir. O avô estava certo em suas histórias.
lobisomens eram reais. E assim que chegou o vigia que lhe iria render, ele contou tudo para ele. Isso é normal, meu filho. Toda quaresma é assim. Coisas estranhas acontecem aqui nesse cemitério. Eu nunca falei isso com você, porque você foi logo dizendo que não acreditava em mal-assombro. Mas o vigia anterior, antes de você, já tinha me falado sobre esse lobisomem, devorador de defunto, que aparece sempre quando é quaresma, disse o outro vigia. E o que ele fez para resolver isso? Ele se trancava na guarita, enquanto era tempo de quaresma. De dia, o coveiro vinha e cobria de novo as covas, para ninguém perceber. Porque quem é que ia acreditar numa história dessa de lobisomem, devorador de cadáver? Tu é doido? Por isso que eu não quero trabalhar de noite aqui, falou o outro vigia. Matias, para não perder o emprego, teve que seguir os conselhos e passos daquele vigia anterior, que trabalhava ali antes dele. E em todas as madrugadas daquela quaresma, aqueles uivos aterradores. E de dia, o coveiro enterrava de volta aquelas covas abertas.